Então vamos lá. A gente voltando a falar sobre, né, as civilizações que vão se desenvolver. A gente falou características dos mesopotâmicos, a gente falou questão religiosa, política, econômica, para a gente poder, a partir daí, conhecer os povos de verdade. Né? A gente fez só uma parte geral, agora a gente vai conhecer os povos de verdade. Então nós temos os sumérios, como eu falei para vocês, esse povinho aqui, ó, mais rosinha, os sumérios, eles vão desenvolver de 3.500 anos antes de Cristo até 1.900 antes de Cristo. Lembrando que toda vez que eu falar de antes de Cristo, é antes do nascimento de Jesus. Então, tudo vai vir do maior para o menor até a gente zerar. Depois que a gente zera, volta a contar normal. 2 e por aí vai. Mas antes é decrescente. 3, 2, 1, zerou e volta de novo. Então, por isso aqui tá 3.500 a.C. a 1.900 a.C. Tá, mas vamos lá. Os sumérios, eles vão ser a primeira civilização da Mesopotâmia, então vão ser os primeiros que vão ficar grandiosos, se desenvolver, conquistar outros povos, criar os reinos. Então, ele vai ser essa grande civilização. Nós temos cidades e estados importantes: Uruk, Lagash, Eridu e Nippur. Aqui, ó, se a gente for olhar aqui, estão todos aqui, ó. Olha que legal, onde eles estão. Estão bem localizados, bem próximos dos rios, para poder se desenvolver. As cidades tinham autonomias religiosas, ou seja, cada um tinha sua religião. Autonomia pode botar aqui a liberdade de escolha. Então, cada um escolhia a religião que queria, a política que queria seguir. Então, tinha essa ideia dessa autonomia. Então, cada cidade-estado você tinha essa autonomia. Que depois que você vai ter a união desses estados. Mas, quando você tinha os sumérios, cada um vai ter sua autonomia. Política, religiosa e econômica. Os chefes políticos eram chamados de patasse. Então, cada cidade-estado tinha seu patasse, aquele que era responsável por isso. E ele tinha a função política, como eu disse a vocês, militar e religioso. Então, o patasse, ele era responsável pela questão política, militar e religiosa. Ele que dizia se ia para ter guerra ou não, ele que era representante dos deuses na Terra, então ele tinha uma função muito importante. Não existia propriedade, aqui é privada, gente, eita, privada, então você não tinha a propriedade que era de uma pessoa só, a terra então era comum a todos, então todos tinham direito às terras, lógico assim, todos poderiam plantar, mas os donos das terras eram os patasses. Todos tinham direito à terra, porém, quem mandava é o patesse. Desenvolveram o primeiro sistema de escrita, a escrita cuneiforme, que a gente vai ver direitinho como é que se faz essa escrita. Inventaram a roda, literalmente, a mão na roda, ajudou pra caramba essa roda aqui, para você desenvolver os carrinhos, porque agora você poderia, por exemplo, botar aqui nos carrinhos, e aqui você tinha o boizinho puxando, aqui outra rodinha, e você tinha o boizinho puxando, o boizinho, feio, gente, o boizinho puxando, ficava mais fácil de você conseguir levar muito mais peso, digamos assim, e para muito mais longe, porque a roda e o animal puxando era muito melhor do que o humano levando nas costas, né? Ou o animal levando simplesmente na carga dele, que também ficava muito pesado para ele. Quando você bota aqui na roda, fica tudo mais fácil. O arado é mais ou menos assim, ó. Ele vai ser meio que um Y, para quê? Aí o boi tava aqui de novo, puxando, e servia para preparar a terra para o plantio. Então aqui você tinha esse arado, o boi puxava e ele iria meio que abrindo um espaço na terra para poder plantar, botar aqui a semente e poder desenvolver a semente. Então, como eu falei, usava animais também como transporte, porque os seres humanos já não conseguiam mais também levar alguma quantidade de peso. Nunca conseguiam, né? Mas eu vi que era muito mais fácil, muito mais. O animal conseguia levar muito mais coisas do que eles.
Construiu canais de irrigação e diques. O que são diques? Diques é a represa de água. Por exemplo, aqui como eu falei no de lá, né? Aqui a gente tá o rio, né? Ai, gente, o rio. O rio aqui, então, você abre espaço aqui para um trecho da água passar aqui e você coloca onde quer. Nesse caso aqui, eles levavam para a cidade, e a cidade aqui é onde você tinha exatamente a intenção, né, dos diques, porque você, da irrigação, porque você puxava essa água para cá num período de muita seca, por exemplo, você não precisava andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, você só fazia cavar esse buraquinho aqui e a partir daqui você já tinha acesso à água. Então você criava diques também que era próximo do rio ou até mesmo aqui você fazia locais para que essa água pudesse ficar acumulada aqui. Ou então você pegava onde estava o rio, aqui o rio, e você fazia uma represinha aqui, botava um negocinho aqui para ficar mais água aqui. Entendeu? Coisa que você pergunta não é da aula. Aqui é a Construção de Uruk, um modelo, né, como eu disse para vocês. Aqui percebam que tem muita questão de navegação, muito desenvolvido aqui, muitos barquinhos, porque lembrando, barco vai ser a água vai ser o melhor local para a gente conseguir ter uma locomoção. Por quê? Porque quando você tem contato com a água, você consegue se desenvolver muito melhor, porque é muito mais leve você andar pela água, no caso, você botar a embarcação e levar peso pela água, até porque você não vai ter variação da vegetação e do espaço e do terreno, do que você botar, por exemplo, numa carga de animal, botar a roda e botar para andar na parte da terra. Porque aí você vai ter terreno irregular, às vezes pode parecer um rio grande que você não consiga passar, às vezes até abismos que você dá uma volta muito grande, às vezes até outros grupos de pessoas que vão roubar muito mais fácil. Então aqui na água não, na água que você bota tudo no barquinho, você não tem uma variação muito grande da relação do rio. Esse rio aqui não vai ter aquelas correntezas, aquelas corredeiras cheias de pedra. Então vai ser mais fácil para circular, porque são rios grandes, rios fundos, então não vai ter esse problema. E aqui é o desenvolvimento das cidades. Perceba, as cidades já eram grandiosas. Olha aqui as construções. Aqui essas sombrinhas são pessoas. E aqui são as construções. Geralmente são os palácios, são locais onde você vai desenvolver a questão política, militar e também armazenamento de comidas. Aqui, a escrita cuneiforme. Olha que louca essa escrita. Aqui eles pegam, mais ou menos, algumas imagens para associar com palavras. Então, eles vão desenvolver essa escrita. Aqui é um documento mesopotâmico que foi achado, né? Esse aqui é um documentozinho bonitinho mesopotâmico. E aqui é a escrita deles. Aqui está a escrita pictográfica, a cuneiforme, né? Então, nós iremos ter exatamente esse desenvolvimento. Aqui é como era antes, né? A ideia de estrela, de céu e Deus, e como é que vai ser na cuneiforme. Então, a cabeça da vaca até como era na questão da cuneiforme. Aqui eles fazem uma comparação do começo do surgimento, né, da escrita, de como seria essa pictografada, que seria mais ou menos a representação do que seria cada animal, como eles fariam. E aqui é a desenvolvida cuneiforme, né, a mais evoluída, digamos assim, naquele período. Utiliza-se, como é que se faz, né? Como é que a gente vai fazer, como eles faziam a escrita cuneiforme? Eles utilizavam um instrumento chamado cunha, por isso cuneiformes. Os sumérios registravam suas escritas em blocos ou tabletes de argila. Posteriormente passavam a esculpir em rocha. Então, como é que eles faziam? Eles pegavam argila, que é o barro mesmo, botavam no formato bonitinho, pegavam essa cunha, que era um pedaço de madeira com um pedaçozinho assim mais fino. E a partir daí eles escreviam. Aí quando escreviam, o que é que faziam? Pegava esse barro, botava, por exemplo, no forno e a água do barro da argila, né, iria evaporar. E isso deixava o material mais resistente. Então formava-se esses tabletezinhos aqui, bonitinho. E são tabletes de argila e são bastante resistentes. Aqui o mosaico sumeriano, né, datado de 2112 a 2003 a.C.
Aqui, por isso que eles começam a ter uma noção mais ou menos de como seria esse processo, né? De como seria a sociedade, a vida, a divisão de tarefas, porque eles acharam uma tapeçaria, né? Um mosaico, em que eles estavam descrevendo, tapeçaria não, desculpa, um mosaico, que eles estavam descrevendo exatamente o seu cotidiano. Então, perceber aqui a domesticação de animais, perceber a divisão de tarefas aqui, ó, cada um fazendo uma tarefa, aqui os animais utilizando de domesticação, utilizando também para o benefício humano. Então, você tem aqui ó, a questão da agricultura, que você tem a ideia dos trigos. Então, nada é por acaso. Na história, a gente consegue ter muitas referências, muitas fontes para poder estar criando teorias. O segundo povo que a gente vai ver, os povos que a gente vai ver, né? O segundo povo é o Acádio. O Acádio vai datar de 2.400 anos antes de Cristo a 2.100 anos antes de Cristo. Ele vai ser bem rápido para a história, né? 300 anos de domínio. Então, por volta de 2.400, os acádios, liderados pelo rei Sargão I, dizem que esse rei Sargão é um dos mais violentos que você tinha, ele dominou as cidades, domina as cidades-estados dos sumérios e estabelecem o primeiro estado centralizado. Então, o primeiro reino, o Sargão, ele vai criar o primeiro reino. Dizem que ele era bastante violento nessa questão toda, torturava a galera e tal. Domínio dos sumérios conservando sua cultura. Apesar dele dominar o povo, ele vai manter, quando eu falo conservar, eu falo manter a sua cultura. Então ele não vai impor a cultura dele em cima desse nosso, ele vai valorizar, deixar que eles continuem com a mesma cultura. Aí depois você vai ter, quando ele começa a se desenvolver e tal, você tem outros povos invadindo os acádios. Então, os sumérios eram concentração de cidades, elas vão ser invadidas pelos acádios, os acádios centralizam tudo, deixar todo mundo sendo governado por ele, pelo rei Sargão, e depois pelos filhos e netos do rei Sargão, já que são 300 anos. E só que assim, ele começa a não ter tanto desenvolvimento assim, então ele vai ter o seu fim, né? Que vai ser exatamente por volta de mais ou menos 2.100 anos, é que vai ter o seu fim. Aí você surge os babilônicos. Os babilônicos vão ficar de 1900 a.C. a mais ou menos 1600 a.C. O Império Babilônico, ele vai ser muito importante por causa de uma questão. Uma não, várias, né? Mas a mais importante é o Hammurabi. O rei Hammurabi, ele vai criar as primeiras leis escritas. Então, que vai ser a primeira lei escrita. A primeira lei escrita. Lei escrita. Então, chamada lei do talião. Aquele velha ideia, olho por olho, dente por dente. Quer dizer que o que você fizer, sua punição será igual. Então, por exemplo, igual ou na mesma intensidade de dor e de prejuízo. Por exemplo, eu roubei. O que é que vai acontecer? Vão cortar minha mão, digamos assim. Por isso que eu falo olho por olho, dente por dente. Você vai ter o fim do Império no século XVI a.C. Lembrando, século XVI, você tem de 1600, mais ou menos 1600. Aí você também tem 1501. Mas aqui a gente vai ter mais ou menos em 1600 mesmo vai ter esse fim. Por quê? Por causa de invasões também. Lembra que eu falei, esse primeiro momento vai ser muitas guerras, muitas invasões. Então um invadindo o outro, porque é um território bom, um território bacana, cheio de coisas boas para se explorar. Muito rio, muito comércio, muito minério. Então vai ter muita disputa nesse local. E quem vai dominar? Os assírios. Lembra que eu falei? Sumérios e os acádios aqui. Aí os babilônicos irão crescer. E depois os assírios irão desenvolver muito mais. Esse vai ser o esquema desses povos. Quando cada um vai dominando o outro, vai ficando mais forte, vai desenvolvendo mais armamentos, técnicas de guerra, de proteção, então eles vão conseguir ganhar muito território muito maior. Aqui é exatamente o Código de Hammurabi. Ainda existe? Existe sim. Esse Código de Hammurabi, ele está hoje guardado no Museu do Louvre, em Paris. Então, ele está em Paris hoje, no Museu do Louvre.
Você pode olhar? Pode, não pode pegar, porque em museu, você sabe, né? Museus, a maioria dos museus, você não pode pegar em nada, você só pode observar, porque são coisas muito antigas, então pode ser que ele vai ser destruído. Se você pegar, pode ser que aconteça uma coisa. Já pensou triscar aqui e cair um negócio desse de mais de 1.600 anos antes de Cristo? Uma maluquice, não pode. Então eles não deixam pegar. Aqui é tudo protegido, bonitinho. Mas voltando, né? As leis, os códigos de Hammurabi, então tá aqui, tá todo escrito desse lado a esse lado aqui. Todo, todo, todo. A gente tem média de mais de 2,10 metros, mais ou menos, essa escultura não, esse monumento. E era exatamente por quê? Porque, assim, às vezes as pessoas, os grandes governantes, eles fazem as leis de acordo com o seu interesse. Ou as pessoas esqueciam de algumas coisas de leis. Então, quando você tem uma coisa escrita, as pessoas elas sabem o que está escrito. Você não pode modificar a coisa escrita. A interpretação às vezes muda, mas o que está escrito não muda. Então, as pessoas elas vão seguir o que está escrito ali. Até porque, para não ter problemas e nem ser interpretado como eles queriam. Algumas leis, para a gente ver mais ou menos como é que é. Se o filho bater com as mãos em seu pai, terá sua mão cortada, porque pai é algo sagrado, pai e mãe seria algo mais além, né? Se o homem toma uma mulher e não estabelece contrato, o contrato é o casamento, então essa mulher não é sua esposa. Então, se ele não só fala de boca, essa mulher é minha esposa, não vale, tinha que ter assinado o contrato bonitinho, estabelecido o contrato. Se um homem cegou o olho de um homem livre, terá o seu olho também furado, o mesmo olho será furado. Furou-se o olho de um escravo, pagará metade do seu valor. Como eu falei, escravos geralmente são escravos de guerra. Então, se por um acaso eu vou e furo o olho de um escravo, o escravo não, eu vou ter que pagar metade do valor do escravo, porque teoricamente ele perdeu metade do valor, teoricamente. Né? Se um médico tratou com faca de metal a ferida de um escravo, ele causou a morte, ele dará por escravo. Então, se por acaso o médico tratou um escravo e esse escravo morreu, ele vai ter que virar escravo até pagar o valor da dívida, o valor que seria esse escravo. Ali que são algumas regrinhas só, algumas leis, mas existem várias outras. Você viu ali que são 2,10 metros mais ou menos de altura, onde você tem todo a frente e o fundo escrito. Então são várias leis, muitas leis aí. Eu só botei algumas a título de curiosidade. Outros povos, os povos que conseguiram derrotar o primeiro império babilônico, são os assírios. Os assírios eles viveram de 1200 a 612 a.C. Então eles conseguiram muito território, eles conseguiram conquistar muitas terras, muitos povos. Por quê? Porque eles já eram mais desenvolvidos. Primeiro, eles vieram do norte da Mesopotâmia, né? Os outros eram da região sul, o que a gente viu, os sumérios, os acádios e os babilônicos, era daquela região mais ao sul, que a gente estava vendo. E os assírios veio do norte. Então, era uma região de mais montanhas e tal, que é aquele território mais fértil. Eles conseguiram seu primeiro exército organizados, porque estavam habituados com guerra, porque estavam habituados a disputar espaço para aquele território. Dominação pelo terror. Então, eles saqueavam, eles invadiam a cidade, saqueavam e roubavam. Eles roubavam tudo que estava na cidade. Destruíam as cidades, tocavam fogo, derrubavam tudo. Massacravam e escravizavam os vencidos. Todo tempo que eles eram vencidos, eles massacravam e escravizavam. Seu auge foi do século 8 ao século 7. Lembrando, quando a gente fala século 8, século 7, a gente está falando mais ou menos de 800 a 701. E o século 7, a gente está falando de 700 a 601. Então, foi mais ou menos nesse período aqui que eles tiveram seu maior auge. Auge que eu falo quando eles estavam mais bombando, estavam superiores a tudo. Anexaram territórios além do limite da Mesopotâmia, como eu falei, eles atingiram a atual Síria e o Egito. Aí eu vou dizer para vocês, é aquele que eles fizeram aquele círculozinho assim, e conseguiram conquistar muita terra. O declínio devido à rebelião popular do povo oprimido. Então, como é que eles eram tão fortes, tão poderosos, guerreiros,
tocava o terror, literalmente. As pessoas ficavam com medo. Como é que eles conseguiram ganhar? Por causa do povo, o povo interno deles. O povo que ele conseguiu adquirir, anexar, ele não valorizava, ele estava escravizando, ele estava tocando terror na população, a população então se juntou, se rebelou. Como ele estava em um território muito grande, quanto maior você tem seu território, mais difícil é de organizar, de administrar. Então, muitas rebeliões começaram a acontecer, eles enfraqueceram. Aí os babilônicos, que tinham se refugiado nas montanhas, conseguiram adquirir experiência, inclusive a experiência deles de guerra, e conseguiram então se formar e conseguiram derrotar os assírios. Aqui é uma representação bonitinha dos povos assírios, que já usavam arco e flechas, animais para poder utilizar-se na guerra também. Então os arcos e flechas aqui são de metais, tem metais aqui, então é mais forte, eles conseguiram atingir mais fáceis. E então, os caldeus, que foram chamados também do segundo império babilônico, né? Que eu falei que eram os babilônicos, eles conseguiram derrotar os assírios. Quando eles derrotaram os assírios, criaram o segundo império babilônico ou o novo império babilônico. Os caldeus conseguiram dominar a Mesopotâmia. Pensa aí, eu tô aqui de boinha, aí o outro me domina. Teoricamente, eu passo a fazer parte desse reino. Aí eu vou aumentando. Aí esse aqui, meu rival, fica fraco. Eu que estava aqui, domino ele. O que vai acontecer? Todo esse território que era dele passa a ser meu. E eu, então, vou dominar tudo. Então, quando eu dominava um governo que ele tinha um grande império, o império dele passava para mim. Isso que aconteceu com os babilônicos. Quando eles derrotaram os assírios, eles pegaram todo o território que era dos assírios antes. E a capital volta a ser a Babilônia novamente. Então você tem várias expressões aí, tem uma música que fala sobre fogo na Babilônia. Essa música é até bacaninha, acho que é de Edson Gomes. Que ele fala, é como se fosse uma passagem bíblica mesmo, de quando a Babilônia pegou fogo, porque os povos babilônicos, eles dominaram muito o território, eles escravizou vários povos, inclusive os hebreus. Os hebreus já começavam a ter uma relação da religião monoteísta, que era a ideia do Deus, de um Deus só, então eles começaram a perseguir esses povos em uma série de situações. Destaque por rei Nabucodonosor, que foi exatamente no século VII ao século VI, que vai ser, porque ele vai ser destaque, porque ele vai construir várias coisas. Ele vai construir as obras Jardim Suspenso da Babilônia, os zigurates, que são templos com aproximadamente 2,15 metros de altura. Então, que são maiores do que os outros, né? E vai escravizar o povo hebreu. Expandiu ao máximo sua força na região, aumentou mais ainda o que era antes dos assírios, dominou os fenícios e os hebreus. A Babilônia era a maior e mais rica cidade do mundo antigo, então aquele mundo que se conhecia naquela região. Ela se tornou a maior, a mais rica. Só que, lógico, quando você chega, um povo tá aqui, né? Aí ele vai e domina tudo, domina, fica forte. Só que ele fica forte demais, não consegue dominar o território porque é muito grande. Aí vem um povo lá de fora que está se esforçando, invade. O que acontece com o povo? Aí declina. Aí esse novo povo vai e assume o poder. Aconteceu isso com os persas. A Babilônia estava em cima e tal. Os persas cresceram o olho e derrotaram os babilônicos. Aqui, como eu disse mais uma vez, como é que as pessoas sabem do que acontece? Por causa das ruínas. Aqui é a ruína do que seria o Jardim Suspenso da Babilônia. E aqui o Jardim Suspenso. O legal é, por que o Jardim Suspenso da Babilônia? Aqui era uma estratégia de guerra. Então, você plantava árvores aqui em volta, aí as pessoas, os inimigos que vinham de fora, eles achavam que eram vegetações ou que eram visagens que eles tinham, miragens que eles tinham, porque eles viam as plantas flutuando, então eles ou confundiam com a vegetação local ou eles achavam que eram miragem deles. Então, tinham várias ideias sobre isso. Eu não vou dizer, era assim, porque a gente sabe, na história ninguém tá escrito, era por isso, isso. Mas dizem que esse Jardim Suspenso foi uma estratégia exatamente de guerra e de se proteger. Porque quem via de muito longe achava que era vegetação normal. Então, que não era uma cidade ali, que era um morro, digamos assim.
mais uma imagenzinha bonitinha de como seria vários. Aqui são várias plantas, várias imagens. Também tem uma teoria que fala que foi como se fosse um presente do rei para sua esposa, que ele pegou a esposa era de outra região e ela sentia falta da sua cidade, então ele colocou várias espécies de plantas daquela região exatamente para poder diminuir a tristeza da sua esposa. Então são várias teorias que a gente pode ter. Aqui, a questão bíblica também da Torre de Babel. A Torre de Babel era um zigurate. Ela foi um dos maiores zigurates que existiu, né? E o que acontece? Esse maior, aí você tem ideia da questão do povo bíblico, fala muito da Torre de Babel por causa disso. Porque a Torre de Babel vai ser um zigurate, onde você também tinha a questão dos rituais e guardar as coisas, né? Então, quando ele via, é o símbolo do poder babilônico. Então, os babilônicos, lembrando, eles escravizavam o povo hebreu. Por que escravizavam? Porque questão de culturas diferentes e porque os babilônicos escravizavam todo mundo que eles queriam dominar o território. E não vai ser simplesmente os hebreus. O problema é que os hebreus, depois, eles tiveram condições de construir outra história, né? Então, a Torre de Babel é exatamente um zigurate, onde você vai ter a questão política, econômica, você vai ter o acúmulo de metas preciosas, de cereais, você vai ter a questão religiosa. Então, a Torre de Babel vai ser esse símbolo, porque ela era muito grande, você via de muito longe. E a ideia da Torre de Babel é exatamente chegar próximo dos deuses. Então, por isso que ela era tão alto assim. Aqui é o portal de Zata Star. A gente não sei, então vai assim mesmo esse nome. Que é também na Babilônia. E aqui, a expansão dos povos, como eu falei para vocês. O azulzinho aqui vai ser os sumérios, que vai desenvolver e tomar essa proporção. Esse aqui vai ser o primeiro Império Babilônico. Então aqui vai ser os sumérios. Aqui vai ser o babilônico. O babilônico aqui é o primeiro da Babilônia. Aqui vai ser esse aqui, esse verdinho aqui, na verdade. Vai ser os acádios, né? Mas aqui não só os acádios, vai ser esse aqui. E, por fim, ele botou até aqui de expansão do templo, né? Mas ele vai fazer até a questão do... Aqui é de Moisés que a gente estava falando. Mas aqui o acádio vai ficar mais ou menos próximo aqui, mas os babilônicos eles vão conseguir tomar não só os dos acádios, mas também o segundo acádios e o segundo Império Babilônico. Então a Babilônia ela vai conseguir tomar o Império dos Acádios e ela vai conseguir também aumentar mais o seu poder, mais o seu território. Aqui é a evolução das escritas, mais ou menos mesopotâmicos, né? As necessidades da complexa vida civilizada levam os sumérios a desenvolver a escrita cuneiforme. Então nós temos o ideograma primitivo, como era no começo, os babilônicos antigos e os assírios. Lembra que depois dos assírios veio os babilônicos, o segundo império babilônico. Aqui é o primeiro. Então, olha como teve a evoluçãozinha de cada um. Aqui a gente está vendo o que significa um pássaro, como eles faziam, o peixe, como se fazia, o asno, né, o burro, como fazia, mudou um bocado. O boi, o sol o dia, para simbolizar o dia, e trabalhar ou cultivar, e aqui ficar de pé ou andar. Então eles começavam a escrever, né, todas as suas relações. Primeiro você vê que era bem primitivo, era como se fosse exatamente o desenho do que era, e depois foi desenvolvendo e colocando ideogramas exatamente para poder simbolizar cada um desses. Então, para a gente fixar mesmo, né, lembrar o que aconteceu passo a passo, nós temos 8.500 a.C., aí tem os sumérios, que são organização complexa, criação do funcionário público e necessidade de controle administrativo. Então, as cidades começam a desenvolver, ficar muito grande, então começa a ter uma organização mais complexa, porque a necessidade começa a vir à tona. Você tem muita gente sem fazer nada teoricamente, então você tem que começar a desenvolver as coisas, dividir, porque tem gente que tem que fiscalizar, tem gente que tem que controlar, tem gente que tem que produzir, então começou essa divisão. 4.000 anos antes de Cristo,
as sociedades começam a se desenvolver em cidades e estados, como eu falei. Aqui você começa a desenvolver, então, a necessidade desse controle, dessa administração. Quando esse controle administra, você cria cidades e estados, que são núcleos humanos do autogoverno. Cada cidade, cada região, é como se fosse uma tribo, crescesse tanto, desenvolvesse tanto, tanta gente, que foi desenvolvendo as coisas. Então, essas tribos começaram a criar cidades e estados onde elas se autogovernavam. Tinha a política delas, política própria, religião própria, economia própria. Não precisava depender de ninguém para nada. Como eu falei, se a gente for comparar hoje a gente não é independente, a gente não é autônoma. Hoje a gente depende, por mais que a gente tenha nossas leis, mas a gente não pode chegar e criar uma lei aleatória. A gente tem que seguir uma lei geral, que é a Constituição, que é a lei máxima do Brasil. Há 2350 anos antes de Cristo, o rei Sargão, como eu falei do Acádio, unifica diversas cidades formando o primeiro Império Mesopotâmico, que é destruído um pouco mais tarde pelos babilônicos. Em 1750, os babilônicos eles vão dominar, né, os acádios, com o rei Hammurabi. Ele vai unificar toda essa região, vai tornar toda essa região na vontade dele, e surge o primeiro Império Babilônico. Então ele vai pegar vários reinos e vai botar sob o domínio dele. Após a sua morte, após a morte do rei Hammurabi, que foi o cara que criou também o Código de Hammurabi, a primeira lei escrita, não esqueçam, Hammurabi vai centralizar, vai pegar vários reinos, que eram dos acádios, vai colocar sob o domínio dele e vai criar a primeira lei escrita. Então, após sua morte, você tem a decadência. Quando ele morre, o governo começa a não se reestruturar para quem vai assumir, então o povo aproveita para invadir. Os assírios que vão invadir e dominar a região. Lembrando que eles são os primeiros a ter um exército de verdade, forte, e onde ele investe nesse exército. 612 a.C., o Império Assírio é destruído pelo Babilônico, que formaram o segundo Império Babilônico, com o rei Nabucodonosor e expõe as fronteiras até Jerusalém, cativeiro dos judeus. Após sua morte, a decadência também. Então, quando foi em 612, os babilônicos, de novo, os caldeus, irão dominar os assírios e vão aumentar mais ainda o seu poder. Nabucodonosor ele vai conseguir aumentar mais o seu poder. Como eu falei, ele vai criar grandes obras, como o Jardim Suspenso da Babilônia, a Torre de Babel, tudo isso ele vai desenvolver. E para variar, quando ele morre, vai começar também vários processos, várias brigas, disputas, que vai fazer com que o Império acabe em decadência, acabe finalizando. Aí quando é em 539 a.C., o Império Babilônico chega ao fim com a conquista da região pelos persas, que depois a gente vai estudar um pouquinho melhor. Então, a gente aqui é um cronograma mais ou menos de como aconteceu a linha de conquista, de surgimento à derrota dos povos mesopotâmicos. Então, espero que tenham compreendido, e qualquer coisa a gente volta na aula, eu explico novamente direitinho para vocês. O legado, então, o que é que a Mesopotâmia deixou de positivo para a nossa sociedade? Desenvolvendo a matemática. Essa matemática foi utilizada para grandes construções, para diques, para sistema de irrigação. Conseguiram criar, né, a astrologia, como eu falei para vocês, a questão dos signos, e a previsão. Por isso que muita gente utiliza a previsão do signo para previsão de vida. Por quê? Porque eles tentavam fazer essa previsão do futuro, como a gente falou no vídeo passado. E começou a astronomia, que é exatamente o estudo dos astros. É quando você começou a ver a ideia da Terra, a Terra gira em torno do Sol, ela dá a volta em torno dela mesma, tem a Lua, tem os planetas. Então eles começaram a produzir, começaram a perceber a partir daí. E a divisão do ano em 12 meses, semana em 7 dias, da hora em 60 minutos e dos minutos em 60 segundos. Então não foi do dia para noite, calma, viu gente? Foi ao longo de 10 mil anos antes de Cristo, mais 10 mil anos, que foi todo esse processo, desenvolvimento da matemática, desenvolvimento da astrologia e astronomia e a divisão dos períodos do ano. Então não foi nada do dia para noite. Então eles conseguiram desenvolver isso aos poucos e a gente já pegou tudo pronto, né? Tudo que eles trouxeram já pegou pronto, só estamos readaptando muitas coisas aqui. Então é isso, a gente fica por aqui com a grande civilização que foi a Mesopotâmia, que ajudou a resolver muitas questões do mundo todo. E próxima aula a gente vai falar sobre a sociedade egípcia, que também muitos gostam da sociedade egípcia, e que também foi uma das grandes sociedades que desenvolveu muito a questão do mundo, né? Muitas coisas eles trouxeram pra gente. E trouxeram também muitos legados, né? Muitas coisas boas.
Mas próxima aula a gente conversa sobre. Beijos, se cuidem.